Olá a todos, estamos de volta com a nossa videoaula sobre o contexto histórico da Umbanda, parte 3. Aqui no slide 1, a gente então traz aqui por meio de imagem uma síntese do que a gente falou no videoaula anterior. Então a Umbanda foi fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, por intermédio da mediunidade do Zé Fernandinho de Moraes, à época com 17 anos, né, isso ocorreu em 1908. Ele morava em Neves, no bairro de São Gonçalo, divisa com Niterói. O caboclo se manifestou na Federação Espírita de Niterói, mas em 16 de novembro, ele se manifestou no dia 15 de novembro de 1908, mas 16 de novembro de 1908 ele inicia o culto que ele falou que ele ia iniciar lá na tenda Nossa Senhora da Piedade, né? Foi o nome que ele deu para a primeira tenda, que é essa que está aqui, mostrando no canto superior à direita. Tá? Então aqui é o pai Antônio, que também manifestou nesse dia 16 de novembro de 1908, e trabalhou com Zé de Moraes bastante tempo. E aqui o Orixá Malé, que 5 anos depois, o Caboclo de Sete Encruzilhadas trouxe para trabalhar junto com ele, juntamente com toda a sua equipe espiritual, para trabalhar principalmente com casos de demanda. Né? O Orixá Malé, ele trabalhava na linha de Ogum, tá bom? Então essa é uma síntese de toda a história que está por detrás da fundação da Umbanda aqui na Terra. Né? Então esses são os personagens importantes, esses do mundo espiritual, né? Que aceitaram essa missão espiritual, e esse aqui que na época estava encarnado, que é o Zé Fernandinho de Moraes. Bom, vamos continuar agora no slide 2, falando um pouco do regimento interno da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Quando a gente falou no vídeo aula anterior sobre a fundação da Umbanda, um pouquinho da história, a gente já foi pontuando pela fala do Caboclo das Sete Encruzilhadas quais eram as linhas mestras que iriam estruturar a Umbanda. E agora, pelo regimento interno da tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, a gente vai pontuar mais algumas linhas importantes, né, que a partir de então cria um corpo para a Umbanda, formando então esse novo culto, formatando então esse novo culto. Tá? Bom, esse regimento pode ser encontrado no livro do Padrinho Juruá, As Origens da Umbanda 1, na íntegra. Basicamente ele é dividido em 6 capítulos. Né? O capítulo 1 fala das sessões em geral, da direção das sessões, da realização das sessões. O capítulo 2 dos trabalhos do terreiro, dos médiuns em geral, do cambono em geral. Capítulo 3 das disposições comuns aos trabalhadores da tenda. O 4 dos assistentes, 5 das disposições gerais e o 6 das disposições finais. Mas nós vamos pontuar aqui aquilo que a gente gostaria de falar nesse momento. Tá? Os demais itens, quem quiser, vá lá no livro e lê na íntegra. Então no slide 3, fala das sessões. Então eram 3 tipos de sessões que tinham na tenda. Tá? As sessões de caridade, então era atendimento público, gratuito, tá? Então eram sessões de caridade. Mas também existia as sessões de desenvolvimento mediúnico e de consultas exclusivamente para trabalhadores do terreiro. Né? Então existia desenvolvimento mediúnico, o trabalhador do terreiro que tivesse algum problema um pouquinho mais complicado, né, envolvendo questões espirituais, tinha esse dia também para ele ser trabalhado, ser tratado. Tá? E existiam então as sessões especiais, que eram sessões de demandas, de quebra de magias mais pesadas, tanto dos trabalhadores da casa como de alguns frequentadores. Essas eram fechadas e acontecia em dias especiais. Então aqui da caridade fala até que dia que era. Né? Então as segundas era o trabalho com caboclo, as terças pretos velhos e caboclos e as sextas pretos velhos. Então olha só que coisa interessante. Na tenda Nossa Senhora da Piedade, só essas entidades trabalhavam, ok? Só Caboclo e Preto Velho trabalhavam lá. Caboclo tanto de Oxóssi, no Caboclo Sete Encruzilhadas, ela da vibratória de Oxóssi, quanto o Caboclo de Ogum, que o Orixá Malé era da vibratória de Ogum. O desenvolvimento mediúnico e consultas aos guias exclusivamente para trabalhadores do terreiro, que seriam sessões privativas, que eu falei para vocês no item B. E as sessões especiais, ela era o seguinte, existia as sessões com chefe, como era carinhosamente
apelidado Caboclo das Sete Encruzilhadas, que ela ocorria na primeira quinta-feira de cada mês, né, em que a presença dele era garantida. Então, nas outras, não necessariamente, poderia haver um outro guia vibratório de caboclo, né, que não fosse ele. Também existia, nas sessões especiais, a descarga, que eu falei com vocês, né, que seria aquela privativa que acontecia para os trabalhadores do templo, para eles retirar algumas cargas acumuladas durante os trabalhos, né, por aí vai. E até mesmo durante as vidas diárias. E as sessões de demanda, como também falei para vocês, que era aquela para quebrar algumas magias dos frequentadores ou dos trabalhadores da casa. Agora, o que eu quero chamar a atenção, além desses trabalhos, quem conhece, já foi numa casa de Umbanda, já deve ter presenciado isso, já frequentou uma casa, deve ter presenciado isso. Agora, o que eu quero chamar a atenção é nesse item 4, seria sessões destinadas exclusivamente ao estudo da doutrina. Então, tinha um dia específico para o estudo da doutrina, tá ok? E o que eles estudavam para o estudo da doutrina? Veja bem, a doutrina estava iniciando, existia, como a gente já falou várias vezes, existiam manifestações diversas, mas era nesse momento que a doutrina estava se estruturando, se formatando. Então, como é que você iria estudar o que para formatar a doutrina? Então, olha só no slide 5 o que eles estudavam. Lá são deveres de todos os frequentadores. Leitura de obras doutrinárias tais como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Espiritismo, a Magia, as 7 linhas de Umbanda. Então, para quem não conhece, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, são livros que foram escritos por Kardec, tá? E não tinha 50 anos, tinha um pouquinho mais. O Livro dos Espíritos, 1857, ali era 1908, tinha ali 50 anos, né? Ia fazer 50 anos que ele tinha sido publicado pela primeira vez. Então, você precisava estruturar a Umbanda, certo? Então você precisava entender como que se dava a relação no mundo espiritual. Você precisava entender como que era a mediunidade, qual o papel de cada um aqui na Terra, ou seja, a questão da evolução espiritual. Você precisava entender relações de um espírito com outro, relações obsessivas. Você precisava entender a dinâmica de diferenciação do espiritual com o material, a questão de corpos diferentes desse físico. Então, tudo isso era novidade, e no meio espírita não tinha muito tempo que isso tinha sido escrito também pelo Kardec, e já estava sendo estudado, então, ali na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, como sendo muito importante para formatar a religião Umbanda. Tá? O outro livro que aparece também é o Espiritismo, Magia, as 7 linhas de Umbanda, 1933, escrito por Léo de Souza. Léo de Souza foi um jornalista que fez na época ele fez uma pesquisa sobre as principais religiões mediúnicas que existiam ali no Rio de Janeiro. Ele teve contato então com a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, gostou da tenda e começou a frequentar a tenda, e escreveu esse livro, Espiritismo, Magia, 7 linhas da Umbanda, que é considerado o primeiro livro sobre a Umbanda a ser escrito. Então foi escrito em 1933. Tá? Aí ele conta lá um pouquinho da história da própria Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, conta um pouquinho sobre o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então é uma fonte histórica também para a gente entender esse processo. Bom, aí vocês devem estar se perguntando, né? Alguém deve estar se perguntando assim, mas você falou aí sobre essas questões da relação do espírito com a matéria, questões da evolução, a questões de obsessão, de mediunidade, mas e o Chico Xavier? Né? Então por que eles estudavam o Chico Xavier? Bom, vamos lembrar uma coisa. Isso daqui, a Umbanda, ela é fundada então em 1908.
certo? O regimento interno, eu não consegui encontrar qual é a data certa que foi o primeiro regimento interno, né? Mas então eu estou supondo aqui, se ela foi fundada em 16 de novembro de 1908, então o regimento foi escrito ali ou em 1908 ou em 1909, que seja em 1910, tá? Chico Xavier, ele nasce em 1910, ou seja, nessa época o Chico Xavier nem tinha nascido ainda, ok? A primeira obra do Chico Xavier, publicada, que é o Parnaso de Além Túmulo, é publicada em 1932, ok? E a obra mais conhecida, que deu início a uma série muito boa sobre explicações relacionadas com o mundo espiritual, como que se estrutura o mundo espiritual, relações de obsessão, relações mediúnicas, etc., é o livro Nosso Lar, que vai dar a origem da série André Luiz. Esse livro é escrito em 1944. Então é claro que nessa época não poderia se indicar esses livros. Mas na nossa casa, por exemplo, em muitas outras casas que nós conhecemos também, que segue ali as linhas mestras do Caboclo das Sete Cruzilhadas, essas leituras do Chico Xavier, da Ivone Amaral Pereira também, que são uma médium muito respeitável, que mais? Leon Denis, né, que foi um grande contribuidor do Kardec, também escreveu livros fantásticos. Essas obras nós também estudamos e consideramos importantíssimas para entender todo esse processo de relação espiritual com a matéria, entender todo esse processo de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, o que nos aguarda futuramente, né? Então, não tinha naquela época por causa disso, a questão de tempo, né? Não existia, não tinha como indicar uma coisa que ainda não existia. Mas aproveitando isso, por curiosidade, ali no slide 6, né, a gente encontrou lá no livro História da Umbanda no Brasil, uma entrevista, um trecho de uma entrevista que o Chico Xavier deu para a revista Seleções de Umbanda. Tá? Aí tem outras perguntas que são feitas para ele, mas tem uma pergunta que é feita para ele, foi essa aqui. O que você acha, volta lá. O que você acha do mediunismo na Umbanda, né, por meio de caboclos e pretos velhos? Olha o que o Chico disse. Acredito que o mediunismo no movimento de Umbanda é tão respeitável quanto a mediunidade das instituições kardecistas, com uma única diferença que eu faria se tivesse um estudo mais completo de Umbanda. É que seria extremamente importante se a mediunidade recebesse a doutrinação espírita do Evangelho com as explicações de Allan Kardec, fosse onde até mesmo outras faixas religiosas que não fosse a Umbanda. Porque a mediunidade, esclarecida pela responsabilidade decorrente dos princípios cristãos, é sempre um caminho de interpretação com Jesus de qualquer fenômeno mediúnico. Ou seja, é exatamente aquilo que o Caboclo das Sete Cruzilhadas preconizou no regimento da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Então, é fantástico como essas sintonizações entre os trabalhadores do bem, não importa em quais religiões eles se manifestam, quando ele se manifesta para o bem, há uma harmonização nos seus comportamentos, nas suas ações, nos seus pensamentos, né? Então a gente tem que ficar sempre atento com relação a isso. Bom, então vamos para o slide 7, que é o seguinte. Muito bem. Então, na primeira videoaula e na videoaula anterior, nessa videoaula, a gente está aqui pontuando então algumas linhas mestras do Caboclo Sete Cruzilhadas. Na próxima videoaula eu vou sintetizar, eu vou pontuar essas linhas aqui a gente está falando, elas estão meio dispersas, né? E na próxima videoaula eu vou pontuar, ok? Quais são essas linhas. Depois a gente vai fazer algumas explicações do que se vê por aí, né? Então, por exemplo, será que jogo de tarô, jogo de búzios fazem parte dessa linha mestra? E a roupagem, né? Apesar que a gente já viu lá que ele falou que a roupa teria que ser branca, mas né, vamos discutir isso também. E vamos pontuar também diferenças, né, em termos de rituais, ritualística, em termos do que se estrutura, da Umbanda, do Espiritismo e do Candomblé, que são as religiões mediúnicas que mexem com a mediunidade brasileiras mais conhecidas, tá? Mas, tá,
Eu estou falando nisso isso que está no slide 7. Apesar de ter algumas linhas mestras que nós falamos até que são perenes, que nunca modificaram, tem algumas coisas que foram modificadas com autorização do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então, em 1918, ele começou o que ele chamou de a outra missão, a segunda parte da missão dele, que era a criação de 7 tendas que ele considerou como núcleos onde se propagaria a religião de Umbanda. Aí, nessas tendas, vamos ver quais são essas tendas. Essas tendas foram, então, a tenda espírita São Pedro, aí está no slide 3, a tenda espírita São Pedro, a tenda espírita Nossa Senhora da Conceição, né? Aqui, ó, o dirigente aqui era o Léo de Souza, ele recebeu o Caboclo Corta-Vento, né? Léo de Souza, aquele que escreveu o livro O Espiritismo, a Magia, 7 Linhas da Umbanda, e depois, então, ele foi autorizado, então, a ser dirigente dessa tenda. Tem a tenda espírita Nossa Senhora da Guia, a tenda espírita São Jerônimo, a tenda espírita São Jorge, a tenda espírita Oxalá, a tenda espírita Santa Bárbara. Agora, olha só coisa interessante na tenda espírita São Jorge. O dirigente espiritual, o dirigente da tenda era o João Severino Ramos, ele era o médium do Guntibiri, recebeu o Guntibiri, recebeu o Caboclo Teimoso de Aruanda, só que recebia o baiano, o Pai Felipe. Então, apesar da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, o Zé de Moraes, sempre trabalhar com Caboclo e Preto Velho, aqui na Espírita São Jorge já começou a aparecer a figura do baiano. Tá? Então, essas linhas de trabalhos começaram a ser permitidas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque todas essas tendas eram com autorização do Caboclo das Sete Encruzilhadas e eles se reuniam periodicamente para discutir como que estava ocorrendo esses trabalhos. E as outras tendas que saíram a partir dessas, muitas delas se espalhando pelo Brasil afora, também tiveram essas recomendações de sempre seguir aquilo que o Caboclo das Sete Encruzilhadas preconizava. E aos poucos ele foi, então, abrindo a oportunidade, né, flexibilizando algumas coisas que ele percebia que aquele dirigente ele ia levar a sério. Né? Então, no slide 9, nós encontramos uma coisa interessante sobre isso no livro História da Umbanda no Brasil, lá na página 229. Lá diz o seguinte: a tenda espírita São Jorge, fundada 15 de fevereiro de 35 por João Severino de Ramos. Daí continua, lá pelas tantas ela diz: foi a primeira das tendas de Zé de Moraes a promover sessões de Exu e fazer uso de atabaques. O primeiro atabaque utilizado na tenda São Jorge faz parte do acervo do mestre Obaxanã, porque depois esse atabaque foi doado, né, para o mestre Obaxanã, que era muito conhecido no meio umbandista, né, por ser um excelente tocador de atabaque. E depois chegou até ele, então, esse primeiro atabaque que foi utilizado na tenda espírita São Jorge. Aqui está uma foto desse atabaque, né, que a gente encontrou na internet. Existe essa foto desse atabaque no livro História da Umbanda no Brasil também, só que ela está em preto e branco e que ela está colorida. Então o fato foi permitido então sessões de Exu. Tá? Agora, por que o Zélio, aí no slide 10, a gente está mostrando, por que o Zélio, né, tinha receio de trabalhar com Exu, claro, né, sempre respaldado nas orientações do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Aí no livro, então, do Padrinho Jeruá, que nós estamos seguindo, há um trecho de um áudio que foi uma entrevista feita por Zélio em 1972. E lá ele faz algumas considerações sobre o Exu. Né? Aí ele diz o seguinte, o Zélio falando: o trabalho com os Exus requer muito cuidado. É fácil ao mau médio dar manifestação como Exu e ser, na realidade, um espírito atrasado, como acontece também na incorporação de criança. Então a gente vai ver mais à frente, outras videoaulas, né, a questão das linhas de trabalho na Umbanda. A gente vai ver videoaulas sobre orixás e questões de linha de trabalho de Umbanda. Vamos aproveitar isso daqui já para fazer um adiantamento nesse raciocínio. O Exu, além de trabalho do Exu, o médium tem que ficar muito atento, ele tem que ser muito experiente, né, no trabalho com caboclo, preto velho, ele tem que ser muito experiente no trabalho de Umbanda, ele tem que ser muito sério, ele tem que lutar muito contra as suas próprias sombras
para não deixar que ao trabalhar na linha de Exu, essas sombras dele domina o processo, né? Porque o Exu, a linha de trabalho do Exu, ela trabalha ali muito na transição da luz, dos portais da luz com a sombra, em termos de magia, em termos de psiquismo. Então o Exu, se você não tiver um controle ou não tiver uma disciplina, que às vezes o controle é difícil, mas uma autocrítica, uma autoanálise constante, para saber até que ponto que você está abusando da sua sombra, você pode perder a mão ali na manifestação e fazer coisas que necessariamente nem é o espírito ali que tá dizendo, né, que está fazendo, né, coisa sua, ou pior, né, o verdadeiro Exu, que seria seu guia, se afasta e chega um espírito mais atrasado e você nem se percebe porque você está sendo dominado pela sua própria sombra, aí complica toda a situação. Então trabalhar com Exu é uma coisa delicada, complicada, é por isso que os élites sempre tive esse receio, o Caboclo das Sete Encruzilhadas sempre teve esse receio, e até hoje é assim, né? Até hoje a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê trabalhos de Exu por aí, mas depois a gente entra nesse aspecto, tá? Bom, aí o próprio Zé fala um pouquinho depois nessa transcrição, né? É até interessante reler aqui, e diz o seguinte: relembrando fatos passados, mais de meio século de atividades espiritualistas, Zélio refere-se a centenas de tendas de Umbanda que foram fundadas, tanto na cidade do Rio de Janeiro, como em São Paulo, no estado do Rio, em Minas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. Quando vocês forem ler o livro na íntegra, vocês vão ver que também ele criou a Federação de Umbanda do Brasil, que foi uma sugestão do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que depois se transformou em União Espiritista de Umbanda do Brasil, tá? Isso aconteceu em agosto de 39. Então, durante mais de 50 anos, ele atuou com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, na tenda Nossa Senhora da Piedade, e depois ele começou a atuar com o pai Antônio, né? E a tenda, então, começou a ser dirigida pela filha dele, mais velha, a Dona Zélia, pelo Caboclo Sete Flechas. E depois a tenda também foi mudando de local. Aquela foto que a gente sempre vê era o primeiro local, tá? Mas depois, com o tempo, ela foi mudando de local. E ele terminou, então, a vida dele sempre atuando com o pai Antônio. Bom, enfim, chegamos ao final dessa videoaula. Então era isso que nós queríamos apresentar para vocês, né, dar uma síntese de como que foi esse regimento interno da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que não deixa de ser um documento histórico, porque é o primeiro regimento de uma casa de Umbanda que a gente tem acesso, pelo menos de maneira documental, o que já corrobora bastante as informações orais que a gente tem sobre a fundação da Umbanda, sobre as suas linhas mestras, sobre uma coisa que eu sempre bato na tecla, né? O comando espiritual por detrás da fundação da Umbanda. Então não foi só cultural, não foi só um movimento cultural, um movimento sociológico, foi um movimento espiritual muito bem planejado, e a gente imagina algumas coisas, mas a grandiosidade que estava por detrás disso, nos seus detalhes, a gente só pode levantar hipóteses, a gente não tem certeza, mas foi grandiosa e continua, né? O processo continua e nós acreditamos que a Umbanda tem muito ainda para crescer e muito ainda para nos auxiliar nesse processo de evolução espiritual. Então é isso, até a próxima videoaula, que a gente vai falar um pouco mais, então, sintetizando essas linhas mestras. Até mais.